The Fall of the House of Usher, a última empreitada de Mike Flanagan na Netflix antes de estrear na concorrência do Sorriso Azul, mistura a obra de Edgar Allan Poe com uma sobrecarga de sobrenatural e os crimes da Big Pharma que levaram à atual crise de opioides nos Estados Unidos e Canadá. O título vem do conto homônimo de 1839, mas cada episódio é um pacote estourando de referências a toda a obra do escritor americano, seja nas falas, nas cenas, símbolos, nomes de personagens e chega até alguns deles recitando os poemas mais famosos. A família Usher e sua empresa de medicamentos Fortunato e o medicamento Ligodone são em tela, o que aqui fora é um pouco difícil de apontar tão precisamente, mas chegam perto do que foi o escândalo da Purdue Pharma e seu Oxycontin. It's time. A história começa com os pequenos Roderick e Madeline Usher, sua mãe Eliza e o chefe dela, então dono da Fortunato Pharma. As crianças são filhos renegados do patrão da mãe. Eliza adoece e sofre dores horríveis em decorrência da sua enfermidade. Dor essa que vai moldar o legado dos Usher no desenvolvimento de uma droga analgésica no futuro. Os dois enterram a mãe ainda viva após acreditar que ela havia morrido, mas a mãe sai do caixão em uma noite horrível de tempestade e apagão e vai até a mansão dar cabo do patrão. As crianças Usher crescem em lares adotivos até atingirem maioridade e se infiltrarem na Fortunato Pharma com um plano de tomar a empresa da atual administração, afinal, aquela é a sua herança. Nesse meio tempo, Roderick casou, tem filhos pequenos, Frederick e Tamerlane participa de um plano do detetive Dupin para levar o CEO da Fortunato para a cadeia por fraude, assassinato de pacientes com medicamentos em teste e subsequente violação de túmulos desses pacientes. Adeline trama um contraplano que leva os dois a serem vistos como heróis que salvaram a Fortunato. Após emparedar o CEO vivo, em uma fatídica comemoração no ano de 1980, Madeline e Roderick fecham um acordo com uma estranha dona de bar. Sucesso em todos os seus empreendimentos, mas o fim da casa de Usher de uma única vez, com toda a linhagem extinta quando chegar a hora. O tempo passa, a Fortunato é uma das maiores companhias farmacêuticas dos Estados Unidos, Madeline é uma maga dos algoritmos e usa uma franja falsa. Roderick tem 6 filhos com 5 mulheres diferentes e está na segunda esposa. Fortunato está em julgamento por ter colocado no mercado um opioide que trata dores crônicas, ao mesmo tempo que vicia quem faz uso do medicamento, o Ligodone. Com os filhos mortos um a um num curto intervalo e cada um de forma mais grotesca que o anterior, Roderick convida o detetive Dupin para sua casa da infância e promete contar como seus filhos morreram e quais os crimes ele mesmo e a irmã, fascinada com o Egito Antigo, desde que foi chamada de Cleópatra pela estranha dona do bar, cometeram ao longo dos anos. O que se segue é um show de horrores familiar, uma entidade coletando essas mortes e Roderick alucinando com os filhos mortos como parte ou não da sua recém-descoberta enfermidade, uma doença vascular hereditária que causa demência, conhecida como cadazil. No fim, é claro, todo mundo morre, salvo apenas Dupin com seu gravador inútil e, claro, a estranha dona do bar, que na verdade era a ceifadora morte e ainda o corvo do poema homônimo que virou símbolo de Edgar Allan Poe. It's time. A série é belíssima, abraça a estética gótica americana que teve Allan Poe como sua epítome, em cenas soturnas, casas decrépitas e corvos vigiando os Usher. Aliás, a junção do corvo com a personagem de Carla Gugino é simples e extremamente efetiva na narrativa. O gore é um elemento potente, com mortes horríveis assolando quase todos da linhagem Usher, ainda que a medalha fique mesmo com a morte do primeiro filho em uma orgia de ácido. Os sustos são bem aplicados, ainda que não efetivos se a audiência estiver acostumada. Depois de Hereditário, nada mais me assusta. It's time. House of Usher nasce de uma ideia brilhante que quase foi executada com esmero. É um deleite quando se concentra na tragédia familiar e nas referências à obra de Allan Poe, aliando o mestre do gótico americano à dura realidade da crise dos opioides. E mesmo usando Roderick como ponto de vista, em nenhum momento escusa os crimes cometidos contra milhares de pessoas doentes, inclusive sua própria segunda esposa, que usa sem piedade para testar os limites. Inclusive sua própria segunda esposa, que ele usa sem piedade para testar os limites da dosagem de Ligodone. Mas House of Usher, quando escorrega, se enlameia dos pés à cabeça numa caricatura deprimente, tentando conjurar o mundo real. Tem um começo medíocre, amarrado em um personagem escrito para chocar com sexo e drogas, mas que não choca ninguém, apenas entedia, e uma obsessão com o Egito Antigo que levou a escolhas, digamos, ridículas de caracterização de Madeline Usher e sua franjinha removível.
House of Usher incorre no pecado sem perdão de citar a Netflix e pessoas famosas do mundo real de forma completamente mecânica, como que colados no texto de última hora. Em determinado momento alguém cita Elon Musk, um outro personagem cita a série Narcos, outro coloca um filme para assistir no aplicativo da Netflix. E esses momentos são de espremer os olhos e ouvidos. A Netflix precisa mesmo obrigar seus produtores a colocar telas de TV com sua home, citar suas séries e fazer pouco caso das reclamações legítimas de atores quanto ao uso de inteligência artificial em todas as suas produções agora? É desconcertante e beira o ridículo. É uma tentativa pífia de construção de integração entre o mundo real e a história sendo contada, quando ter toda a narrativa pelos olhos de um magnata da Big Pharma já era mais que suficiente. O uso recreativo de drogas também se perde, dado o contexto maior do uso de opioides, como se Flanagan estivesse desesperado para que fizéssemos uma conexão que não existe de fato. Aliás, ele está, quando coloca um dos filhos Usher trocando cocaína por um paralisante que usava para torturar a esposa. It's time. Já quando falamos em atuações, temos Carla Gugino como Varna Corno, Bruce Greenwood como Roderick Usher, Mark Hamill como Arthur Pym e Carl Lumbly como detetive Dupin dando uma aula, enquanto os menos afortunados atores que fazem os filhos da casa de Usher tentando acompanhar. Gugino como Varna é, aliás, o coração e as asas dessa série, como foi em The Haunting of the Hill House e acredito, ainda que não tenha assistido, nas demais de Flanagan no streaming. It's time. E no final das contas, The Fall of the House of Usher vale a pena? Vale sim. Pra quem não viu muito dessa série de séries de Flanagan na Netflix, vale como um capítulo único, mas vale também pra quem quer fechar todo esse ciclo do diretor roteirista. É só assistir esperando bem pouco, quanto menos expectativa melhor. Aliás, essa é a solução para não se frustrar muito com nenhuma dessas produções feitas em esteira industrial. It's time. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos e deixe seu comentário. Gostou de The Fall of the House of Usher? Acompanhou todas as séries de Mike Flanagan na Netflix? E o que você espera dele na estreia no Prime Video? Depois eu volto com mais conteúdo. Até mais!